Parabéns. Deus continue usando vocês nesse louvor. Edneia com essa voz assim que entra lá no espírito assim, canarinho, né, tio? Então Deus abençoe vocês. Que bom, estamos juntos aqui. Mais uma semana que se cumpriu, com a graça do Senhor, com o Espírito Santo do Senhor que nos dá, nos fortalece a cada momento. Que bom que você veio, que está aqui. Estamos aí vivendo dias em que a pandemia ainda não acabou, então os irmãos estão aqui, estamos todos com os protocolos, seguindo certinho, todo mundo, né, separado, famílias também. Isso é para nossa segurança, é um momento de prudência também, para estarmos aí levando adiante tudo aquilo que o Senhor quer e nos protegendo. Amém? Neste dia que nessas semanas que estamos falando sobre famílias fortes, famílias abençoadas, que é a minha, é a sua, você em casa também, a sua família é abençoada, saiba disso. Sua casa é uma casa de paz. Muitas vezes você tem que declarar que a sua casa é uma casa de paz, mesmo por tribulações, sabe? Jesus, qual foi a mensagem de Jesus? A palavra de Jesus quando ele esteve aqui: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então aflições nós vamos ter, nós já sabemos disso, mas quando nós estamos firmados na palavra, quando nós estamos firmados nas promessas do Senhor, nós passamos glorificando o nome do Senhor, exaltando o nome do Senhor. Você e sua casa é uma casa abençoada, sua casa é uma casa de paz. Você que está aqui também, sua casa é uma casa de paz, amém? Amém, glória a Deus. Hoje nós temos alguns irmãos aqui, então a gente já fica mais um pouquinho animado, né, Paulo? Porque às vezes a gente está falando, está pregando aqui, a gente não vê ninguém, sente saudade das pessoas, e aí você fala amém, e não vê nenhum amém, mas hoje, graças a Deus, estamos aqui. Então, meus irmãos, nós estamos falando sobre famílias fortes. Deus se preocupa, nós sabemos disso, com cada família, com cada um de nós, e Ele quer que nós venhamos nos fortalecer cada vez mais. Nós sabemos que temos muito para caminhar. Nós sabemos que nossa vida ainda não parou, porque o Senhor não cumpriu-se ainda tudo aquilo que Deus tem para cumprir na minha vida e na sua vida. Mas as nossas famílias Ele também vai cumprir. Famílias fortes. Como nos fortalecer? Como buscar a presença de Deus? Como? Que os dias que passamos são dias de tribulações, em que as notícias vêm, e não são notícias às vezes que não nos agradam. Mas nós temos que estar preparados, nos fortalecer. E é por isso que o Senhor nos deu esse tema, famílias fortes. Porque a família tem que estar sempre forte. E às vezes nós achamos que família forte tem que ser só um da família que vai orar, jejuar, buscar, interceder. Não. Somos todos, aqueles que fazem parte da família. Aquele que está dentro da casa. Então às vezes nós achamos que, por muitas vezes, sim, a figura do homem, que é o principal, é o cabeça, tem sim essa responsabilidade de buscar, direcionar, dar as direções certas para a família, mas também é direção da esposa, dos filhos, é também um chamado do Senhor, para que sua família venha a ser abençoada em todo o tempo. A família venha a ser abençoada e forte. E hoje eu quero estar aqui trazendo a compartilhar a palavra de um homem que nós já conhecemos a história dele, um homem que passou por grandes tribulações, e se nós formos ver, é tudo aquilo que ele passou lá no passado, né? Viveu no passado, muitos estão vivendo hoje, mas saiba, porque Deus colocou aqui na palavra dele a vida deste homem e restaurou, Ele também vai restaurar a sua família, a sua vida, em todas as áreas. Por isso que nós temos que conhecer a palavra de Deus, conhecer a Bíblia. A Bíblia é o nosso manual, nós já sabemos disso. Nós já sabemos que tudo está aqui. Muitas histórias de muitos que passaram, viveram, e nós temos que aprender com o que eles passaram, para que possamos glorificar o nome do Senhor, e exaltar o nome do Senhor. E eu quero compartilhar a palavra do Senhor, da vida de Jó. Quantos conhecem aqui a história de Jó? Amém, glória a Deus. Alguns podem não conhecer, mas eu quero ler aqui o livro de Jó,
capítulo 1, versículo 1, eu vou ler ele todinho, só para nós nos sintonizarmos, para termos aí uma sintonia maior daquilo que Deus fez na vida deste homem, amém? Todos acharam, todos que estão aqui, você que está em casa também, para estarmos acompanhando, que diz: na terra de Uz vivia um homem chamado Jó, era homem íntegro e justo, temia a Deus e evitava fazer o mal. Tinha ele 7 filhos e 3 filhas, e possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentos, e tinha muita gente a seu serviço. Era um homem mais rico do Oriente. Seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidavam suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Terminado um período de banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificasse. De madrugada, ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava: talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. Certo dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio com eles. O Senhor disse a Satanás: de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás: reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás. Acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele, de tudo o que ele possui? Tu mesmo tens abençoado tudo o que ele faz, de modo que os seus banhos estão espalhados por toda a terra. Mas estende a tua mão, fere tudo o que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. O Senhor disse a Satanás: pois bem, tudo o que ele possui está nas suas mãos, apenas não toque nele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Certo dia, quando os filhos e filhas de Jó estavam no banquete comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, um mensageiro veio dizer a Jó: os bois estavam arando e os jumentos estavam pastando por perto, quando os sabeus os atacaram e os levaram embora. Mataram à espada os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou totalmente as ovelhas e os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: vieram caldeus em 3 bandos, atacaram os camelos e os levaram embora. Mataram à espada os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou ainda outro mensageiro e disse: seus filhos e suas filhas estavam num banquete, comendo e bebendo no vinho na casa do irmão mais velho, quando de repente um vento muito forte veio do deserto e atingiu os 4 cantos da casa, que desabou. Eles morreram e eu fui o único que escapou para lhe contar. Ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto e rapou a cabeça. Então prostrou-se com o rosto em terra, em adoração, e disse: saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou e não culpou a Deus de coisas algumas. Amém? Então, meus irmãos, essa é a história de Jó, o começo da história de Jó, de tudo aquilo que ele começou a passar durante a vida dele. E nos dias de hoje, nós vemos que sabemos também, o inimigo, ele está ao quê? Ao derredor da terra, ao derredor de cada um de nós, ao derredor de cada um de nós, ao derredor das famílias, para destruir as famílias. Sabemos disso, mas se nós não nos fortalecermos, isso pode entrar. E por muitas vezes, o Senhor às vezes permite, como permitiu aqui na vida de Jó. Entenda o que Deus quer falar. Se Ele permite, é para que nós venhamos buscar. E esse é um grande exemplo que nós temos da vida deste homem. E volto a dizer, não somente ele,
mas de toda a sua família. Buscar a Deus é buscar de todo o coração, todos nós que conhecemos a palavra do Senhor. Jó, ele era um homem rico, ele era um homem que tinha qualidades diante do Senhor, que os seus olhos estavam sobre a vida de Jó, um homem íntegro, um homem justo, um homem que evitava o mal, mas que também passou por tribulações, como nós passamos todos os dias. Mas Deus deu a ele a vitória, porque ele era esse homem que o Senhor sempre estava com seus olhos. Jó, na sua trajetória, ele tinha qual hábito primeiro que nós temos que ter para nos fortalecer? O hábito de orar, a oração pela sua família, fortalecer a sua família em oração, fortalecer a sua família todos os dias, orando uns pelos outros, orando, buscando, intercedendo pela sua família, mesmo que nós temos, às vezes, alguns, que não acreditam, que são meio incrédulos na família, mas é isso que Deus quer, que nós venhamos orar, buscar. E a palavra de Deus nos diz, nos confirma em Jó, que ele se levantava nas madrugadas para orar pelos filhos dele, porque talvez os seus filhos tenham pecado contra Deus. Talvez seus filhos tenham pecado. Uma das atitudes que nós temos que ter para nossos filhos, porque eles são jovens, e por muitas vezes têm atitudes que não agradam a nós e muito menos a Deus. Mas o que nós temos que fazer é nos levantar para orar pelos nossos filhos. Pedir, Senhor, perdoe pelos meus pecados, pelos pecados dos nossos filhos. Sabe, irmãos, eu tenho feito isso. Uma palavra que o Senhor também me deu, não nessa em Jó, mas há alguns tempos atrás, para que o Senhor venha perdoar os meus filhos, pelos pecados, pelos pensamentos, que o Senhor venha cobri-los com o seu Espírito Santo, da direção, para que eles vá bem, para que eles venham estar tendo vida de sucesso, vida com a presença de Deus, com o Espírito Santo, para que eles venham ser luz deste mundo e sal desta terra, a minha geração, profetizando já que eles venham dar frutos, orando, buscando, mesmo que eles às vezes não saibam. Você está levando a palavra, você está semeando no coração deles, mesmo eles não sabendo. Nossa juventude de hoje, nós vemos que eles são muito assim, desligados. Nossa parte é orar por eles, buscar pela presença deles, pedir perdão pelo Senhor pelas vidas deles, por aquilo que eles têm feito. Orar, buscar todos os dias, oferecer ao Senhor as nossas orações. Jó fazia isso. Jó se colocava na presença de Deus em oração. Fortalecer a sua família como? Em oração. Mas eu já sei que eu tenho que fazer isso. Mas eu já sei que eu tenho que orar pela minha família é isso e aquilo, mas temos que praticar, irmão. Quantas famílias estão sendo destruídas? E nós sabemos. Quantas famílias estão sendo destruídas porque não tem essa prática, mesmo sabendo. Se levante como um intercessor, você, pai, você, mãe, você, filho, ore pelos seus pais. Esposa, ore pelo seu marido. Sabe? Cubram-se de oração, se fortaleça nesses dias. O inimigo está rondando sobre as casas, sobre as famílias. Claro que a mão do Senhor está sobre nós. Claro que a mão do Senhor está nos abençoando, como abençoava a vida de Jó, como o próprio Satanás falou. Sabes que coloca sua mão está sobre a vida dele? Tira para ver só. O Senhor não vai tirar se nós nos fortalecermos, se nós orarmos, buscarmos em jejum e oração. Tenha a prática de orar, tenha a prática de jejuar pela sua família. Tenha essas práticas para que a palavra venha se cumprir, para que Deus possa agir mais e mais nas nossas vidas, nos fortalecendo. E quando nós recebemos as notícias, às vezes vem as notícias, de família, de irmão, de pai, e desses dias que estamos passando de pandemia, que pegaram esse terrível Covid, essa terrível doença, esse terrível vírus, nós vamos nos fortalecer como família, sabe?
saber que um tio, um parente seu que está ali, você vai fazer essa prática também de orar pela vida daquela pessoa. Por quê? Você já está fortalecido. Você sabe que isso não vai acontecer na sua casa. Você sabe que aquela pessoa que foi contaminada, que está passando por outro problema qualquer, ela vai se fortalecer também. Como nós ouvimos aqui, Jó orava. Nós temos vivido isso nesses dias, orando pelas vidas das pessoas que foram contaminadas por esse vírus. A vida do nosso pastor, da pastora, toda a família foi contaminada, mas nós estamos orando firme todos os dias. Nós estamos ali clamando, porque nós estamos fortes, vamos fortalecer aqueles que precisam. Não só na vida deles, mas todos que passaram por isso. Nós oramos e Deus restaurou, Deus fez, como fez aqui na vida da tia Raimunda, que está aqui hoje, que também foi contaminada, passou pelo hospital, ficou internada. Nós nos levantamos, oramos, porque ela faz parte da nossa família, porque muitos que estão precisando, estão aqui no nosso meio, fazem parte da nossa família. A vida do nosso pastor, eu tiro a vida dele, da sua família, porque ele é um grande exemplo, essa família é um grande exemplo, e eu só tenho eles também para pedir para demonstrar esse exemplo. Uma família que buscava o Senhor, que busca o Senhor, família íntegra, família justa, e que Deus vai restaurar, Deus vai fazer, porque estamos orando, estamos buscando, estamos nos fortalecendo cada vez mais. E o Senhor está agindo. E uma das outras características que nós vemos aqui é a perseverança. Não parar. Aquilo que nós estamos praticando, não vamos parar. Diante disso, diante de nos fortalecer, todos os dias, perseverando, perseverando, não importa as notícias que vêm. Se nós formos ver aqui no capítulo 2, verso 9 e 10, a mulher de Jó, conhecemos a palavra. E o que ela fez? Diante de tudo aquilo que ele estava passando, amaldiçoa seu Deus, morre logo, morre logo. Não, diante de todas essas situações, o que ele fez? Ele não blasfemou, ele não blasfemou, não ouviu a voz da sua esposa, ele ouvia a voz de Deus, ele confiava em Deus. Jó 2, 9 e 10 diz, a mulher de Jó ficou aborrecida com tudo o que aconteceu e propôs que seu marido abandonasse sua fé, mas ele perseverou no Senhor. Jó se conformou com a perda de tudo. Entretanto, a única coisa que jamais perderia é sua fé. Ele acreditava que sua vida estava nas mãos de Deus e aceitava a vontade do Senhor. Por isso, perseverou. A perseverança, meus irmãos, tem que fazer parte de nós, todos os dias, nossa família. Perseverar em oração, em acreditar. Perseverar na nossa fé. Mesmo que as notícias venham, as situações vêm, não são boas, mas vamos perseverar, como fez Jó. Um homem que estava ali cumprindo com a vontade de Deus. Vim para o mundo sem nada, vou voltar para Deus, meu espírito, vou morrer sem nada. Porque tudo é de Deus e tudo é para a glória do Senhor. Ele não desistiu, ele perseverou. Se você passa por alguma dificuldade, se você está passando por situações que você acha que não vai conseguir, persevere, meu irmão, para que você e sua casa sejam vitoriosos. Amém? Vamos perseverar nesses dias que estamos vivendo, e aliás, tantos outros dias que vão vir. Persevere, fique firme, busque o Senhor, fortaleça-se os outros da sua casa, tenha mais fé, busque o Senhor. A palavra do Senhor nos garante que quando nós buscamos ao Senhor, Ele ouve as nossas orações, Ele nos fortalece, Ele nos dá esperança, Ele nos dá tudo. Então nós temos que nos fortalecer, perseverar, não deixar que o inimigo venha usar outras situações para nós desistirmos de tudo aquilo que nós queremos. Que a nossa família abençoada, a nossa família forte, na presença do Senhor, nos caminhos do Senhor. Perseverar é difícil, porque o mundo, o inimigo, ele nos oferece para nossas famílias tantas situações, e por muitas vezes as mentiras entram do inimigo, entram no nosso coração, no coração de cada um de nós, das famílias, nas casas, mas nós não podemos aceitar. Nós temos que perseverar naquilo que Deus tem para nossas vidas, perseverar com a nossa fé, perseverar em adorar a Deus, perseverar em exaltar o nome do Senhor.
Perseverar e estar ali presente. Se derramando na presença do Senhor, no altar do Senhor. Não há outra situação. Não há outro que possa fazer, não há outro que nos ame mais do que qualquer outra coisa que o nosso Deus. Não há outro. Persevere, meu irmão, para sua casa, para sua família, diante de qualquer situação que você esteja passando. Persevere. Esteja firme. Glorifique o nome do Senhor. Exalte o nome do Senhor diante de qualquer coisa. Amém? Glória a Deus. Me ajuda aí, irmão. Outra atitude que nós, para termos essas atitudes, né, de oração, de perseverar, e também que é uma das, eu acho que é prioridade, sim, claro, que é o perdão. Antes de tudo isso, eu coloquei aqui uma sequência, mas acho que a primeira é o perdão. Perdoar aqueles que estão na sua casa, aqueles que fazem parte da sua família. Sem o perdão, não há a restauração da sua família, não há como se fortalecer entre as famílias, entre sua casa, entre aqueles que fazem parte, são parentes. Sabe, não há. Jó perdoou a sua esposa, perdoou alguns amigos que também falaram dele, se nós formos ver nos outros capítulos. Jó perdoou. Essa é uma grande atitude da família ser restaurada, é o perdão. Não importa o que seja, não importa a situação, perdoe e receba o perdão também. Busque a prática de perdoar. Se você tem uma desavença, alguma coisa, alguma situação que passou na sua vida, na sua família, perdoe. Quantas vezes eu já ouvi falar pessoas conversando comigo, eu não perdoo meu pai, eu não perdoo minha mãe, eu não perdoo meu irmão. Como vai ter uma vida abençoada se não perdoa? Como vai ter a sua casa restaurada, fortalecida, se não tem esse perdão? Como fazer isso? Se Deus nos perdoa todos os dias, se Deus, Senhor, está nos perdoando a todo momento, como fazer isso? Como nos fortalecer? Não basta somente a prática de orar e perseverar e não perdoar. Não basta só isso. Você tem que perdoar. Ter o coração voltado a perdoar. Coração aberto para perdoar as pessoas, as atitudes. Nós somos falhos, meus irmãos. Muitas vezes nós somos falhos. Não falo isso que eu sou o certo, que eu perdoo, que eu oro, sim, eu oro, eu faço tudo isso, mas às vezes passa as coisas. Mas às vezes, sempre, Deus, opa, você precisa perdoar. Você está errado. Não é assim. Sua família vai ser uma família abençoada, seus amigos vão ser abençoados, porque sabemos também que Jó orou pelos amigos dele, porque ele perdoou. Tudo isso vai acontecer em nossas vidas se nós perdoarmos. Deus vai restaurar, Deus vai fortalecer, se nós tivermos essas atitudes. Sabe, são coisas básicas na vida do cristão, básicas na vida das famílias cristãs, que nós temos que colocar em prática para quê? Para que outras famílias venham ser abençoadas, para que outras famílias venham ver as nossas atitudes, de perdoar, perseverar em oração, estar buscando. Deus é o Deus das famílias. Essas são as nossas atitudes. São 3 atitudes que eu coloquei aqui, mas que se nós conhecemos a história de Jó, tem tantas. E que no final nós sabemos que ele foi abençoado e Deus restituiu toda a sua família, todos os seus bens. Por quê? Ele era um homem, confiava no Senhor, confiava na palavra, orava pela sua família, pelos seus filhos, perseverava, pediu perdão. Essa é a nossa atitude nesses dias, irmãos. Dias que estamos vivendo, dias que estamos recebendo notícias difíceis. Claro que o Senhor, tenho certeza que não vai permitir que nada disso aconteça, de perder filhos, parentes, mas nós temos que estar alerta,
Orar, buscar a igreja de Deus se fortalecer. A igreja de Deus é uma igreja, a família de Deus é a família que venha se fortalecer. Não perder essas atribuições que o Senhor coloca sobre nós. Nunca deixar isso passar. Para ter uma casa fortalecida. Se Deus te deu uma família, Ele confia que você vai cumprir com aquilo que está escrito. Claro que você tem falhas, mas cumpra. Cumpra. Ore, persevere, peça perdão, se ajoelhe, se derrame diante da presença do Senhor. Não importa que você venha perder os seus bens materiais, como fez ele aqui, Jó. Perdeu, mas ele estava ali firme. Hoje em dia nós sabemos, e não é pecado, mas a maioria das nossas orações, qual que é? Senhor, pelo menos a minha também é assim. Senhor, me ajuda, me dá um emprego melhor. Não é pecado. Me dá um carro, me dá isso, me dá aquilo, me dá não sei o quê, né? Me dá uma casa, me dá isso. Não é pecado você pedir. Não é pecado. Mas o que nós temos que pedir é o quê? Senhor, me ajuda a me fortalecer em Ti. Senhor, me ajuda a entender aquilo que estou passando. Sabe, quando você coloca para fora tudo aquilo que você está sentindo. Em vez de pedir. O que Jó pediu aqui? Ele não pediu nada de volta. Ele simplesmente glorificou o nome do Senhor, exaltou o nome do Senhor. Falou, Senhor, estou nas Tuas mãos. Às vezes não, sempre, as nossas orações, eu falo por mim, porque eu sei que você também faz. Quantos aqui pedem tantas coisas e esquecem de pedir a presença de Deus? É verdade ou não é? É verdade, irmão. Não adianta a gente querer negar, porque é verdade. E volto a dizer, não é pecado. Não é pecado. Mas primeiro buscar ali a presença, reconhecer Deus como soberano. Reconhecer Deus é aquele que nos dá e nos tira. Ele faz a sua vontade. Qual que é a vontade de Deus? Boa, perfeita e agradável. Vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, que estava sobre a vida de Jó, e ele entendeu isso. Se é da vontade de Deus, Ele vai fazer. Se é da vontade de Deus, Ele vai cumprir. E eu creio que Ele vai fazer. Porque minha casa é casa fortalecida. É isso que aconteceu na vida de Jó. É isso que Deus quer para a minha vida, para a sua vida, para a sua casa. Para nós, igreja do Senhor, nos fortalecer. Nos fortalecer cada vez mais. Buscar cada vez mais. As demais coisas Ele vai acrescentar, como fez aqui na vida de Jó. Na sua vida vai fazer também. Ele vai restaurar sua saúde, vai restaurar seus bens, vai restaurar a sua família, os filhos, tudo. Vai te dar mais fé, esperança, tudo Ele vai fazer, porque Ele faz tudo a favor de nós. Mesmo sendo tão falhos, Ele faz porque o amor de Deus está sobre nós. A graça de Deus está sobre nós. Ele faz. Então, meus irmãos, nos fortalecer. E volto a dizer, que mover que nós estamos tendo nesses dias, você que não faz parte ainda, não está fazendo parte desse ciclo de oração, relógio de oração que nós temos aqui, né, Nena? Está acontecendo, sobre a vida do nosso pastor, família dele, sobre as vidas que estão precisando. Isso tem que continuar, isso não pode parar. Ele vai ser restaurado, sim. Sua família vai ser restaurada, todos vão ser restaurados que estão ali, ó, nosso ciclo de oração. Mas a igreja do Senhor tem que se fortalecer, a família de Deus. E somos nós, temos que nos fortalecer desse jeito, dessa maneira. Buscando, perdoando uns aos outros, perseverando em oração, perseverando em nossas atitudes de ajudar o próximo. Estar ali, ó, pronto para se dedicar ao próximo, com todas as suas forças. E Deus vai restituindo, Deus vai abrindo as portas, Deus vai fazendo, Deus vai nos fortalecendo. Às vezes eu vejo aí tantas notícias, pessoas, famílias que estão destruídas. Quando vem a bendita da notícia do Covid, foi contaminado, vira um caos dentro da casa, sabe? E isso é normal mesmo, porque é
uma situação que nós estamos vivendo. O mundo está vivendo. Mas temos que nos fortalecer. Temos que buscar. Temos que falar, Senhor, eu creio. Isso vai mudar. Eu creio, Senhor. O Senhor está no controle de tudo. Eu e minha casa não vamos ser atingidos. Eu e minha casa somos a casa abençoada. Se nós formos atingidos, Senhor, eu creio que o Senhor vai fazer o milagre. Como nós ouvimos também nessa semana, mais uma vez o testemunho da nossa pastora, em que quando eles estavam indo para o hospital, ela falou, isso vai passar. Isso vai passar, todas as coisas vão passando. Com a presença de Deus. Vai passar. A vitória já é nossa. Deus já nos restituiu. Deus está presente. Vai passar, meus irmãos. Tudo vai passar. Mas nos fortalecendo na presença dEle. Buscando a Ele. Não nos intimidando diante das situações. Não nos fraquejando diante das situações, das notícias. Mas buscando nos fortalecer e fortalecer as nossas casas, nossas famílias. Isso que o Senhor espera de nós. Famílias individual e a família de Deus que somos todos nós. Somos filhos do Senhor, família do Senhor. Amém, meus irmãos? Venha nos fortalecer. Então, que nesses dias que estamos ouvindo a palavra do Senhor sobre família, sobre ser família forte, esses dias que estamos vivendo, situações, se fortaleça. Faça uma reflexão aí no seu coração, na sua mente, em que você tem que se fortalecer para a sua família ser abençoada. Eu tenho que orar mais, perseverar, sim, pedir perdão. O que eu tenho que fazer? Jejuar mais, porque eu quero minha família abençoada, eu quero minha família forte. O que eu tenho que fazer? Exaltar mais o nome do Senhor? Sim. Faça uma reflexão na sua vida nesses dias. Deus vai agir. Deus, eu tenho certeza, através do Espírito Santo, vai te revelar. Como tem revelado para mim, como tem revelado na vida dos alguns irmãos que estão aqui, você que está em casa também, e neste momento o Senhor vem revelar para você. O que eu tenho que fazer para a minha família ser abençoada? Volto a dizer, às vezes nós entendemos que abençoado é ter tantas coisas, ter tantas coisas, que é carro, casa, isso e aquilo, uma conta gorda no banco, uma conta que esteja azul, verde, amarela, passa de tudo isso. Mas não, família abençoada e forte é a paz, é a alegria, é a presença de Deus. Essa semana nós estamos lá na minha casa, estamos com um pedreiro lá, e ele já está lá quase 2 meses. Né? Sabe como é pedreiro? Pedreiro sempre inventa alguma coisinha para fazer. Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Tá bom, vamos lá, faz. Só a graça, não, só a graça. Mas amém. E aí eu peguei e falei, meu amigo, tu não vai terminar esse serviço nunca? Eu falei, 2 meses que você está fazendo isso aqui. Ele deu risada, falou, meu, eu não sei o que tem aqui na sua casa, aqui, porque eu não quero sair daqui não. Eu falei, rapaz, aí você me quebra. Eu falei, você me quebra, cara. Não, cara, ele deu risada. Porque eu sinto uma paz aqui. Eu sinto ficar tão bem aqui nesse lugar. Ninguém me pega no pé dos lugares que eu estava, ninguém, sabe, reclama do que eu faço bem feito, aí a pessoa reclama, não está bom, me xinga isso aqui. E eu gosto de estar aqui. Eu falei, mas você precisa me ajudar também, cara. Você quer que eu ore para você? Eu oro, mas você precisa me ajudar. Ele deu risada, não, é isso mesmo, eu nunca senti isso em outros lugares. Eu falei, amém, glória a Deus. Mas é isso, irmãos. Famílias abençoadas, as pessoas vão ver a diferença. Casas abençoadas, as pessoas vão ver a diferença. É isso que o Senhor quer. Minha casa, minha família, tem falhas? Tem, claro que tem. Eu sou o principal. Em casa, assim, fala, você é isso, tá certo. É isso mesmo. Peço perdão, isso, aquilo. Aí quando é minha vez, ela demora um pouco para pedir perdão, mas pede. Fazer o quê? Mas pede. Fala a Deus, né, Tico? O homem sábio, ele ouve, fica quieto, pede perdão. Tá certo, estou errado, é isso mesmo. A mulher, às vezes, pelo menos no meu caso, não sei as irmãs, demora um pouco, mas pede perdão. Mas amém, somos uma família abençoada. Você, a sua casa, a sua família é uma família abençoada, uma casa fortalecida pela presença do Espírito Santo. Tem que se fortalecer mais? Tem.
cheio de falhas? É, mas Deus está agindo. Amém? Então Deus espera de nós isso, meus irmãos, nesses dias, nos fortalecer na presença dEle, buscar a Ele. Não importa o que você passa, como fez Jó aqui, né? Ele se fortaleceu no Senhor, buscou o Senhor, exaltou o nome do Senhor, não blasfemou, e Deus o exaltou, Deus colocou ele ali, ó. A palavra do Senhor diz aqui que em Jó 42, 17 diz: depois disso Jó viveu 140 anos, viu seus filhos e os seus descendentes deles até a 4ª geração. Então, morreu em idade muito avançada. Claro que nós não vamos chegar a 140 anos. Só o Tico, né, Tico? Você vai chegar a uns 140. Então, são as bênçãos do Senhor sobre nossas vidas. Os seus filhos foram restaurados. Ele teve mais 10 filhos. E naquela época, os filhos eram bênção, era prosperidade na vida, na família de um homem e de uma mulher. Era prosperidade. Então, se você quer ter prosperidade na sua casa, na família, tenha mais de 10 filhos. Porque aí, misericórdia, né? Tenha mais de 10 filhos, aí você vai agradar a Deus, sabe? Vai ser próspero, você vai ser conhecido como você e sua casa, sua família vai ser uma família abençoada por Deus. Tenho mais de 10 filhos. Amém, irmãos? Então, meus irmãos, é isso que o Senhor tem para nossas vidas. Diante de tudo aquilo que nós passamos, nossa casa é uma casa fortalecida, uma casa abençoada. Você pode dizer isso aí? A minha casa é uma casa abençoada. Declare isso na sua casa, meu irmão. Declare isso. E nesses dias, a oração é a principal arma para nós. Perseverar, pedir perdão. São as 3 áreas que nós temos que nos fortalecer em nossas famílias. Amém? E eu quero neste momento ter aí um momento de oração pela sua família, por você que está em casa. Quero que você agora, neste momento, venha ter um minuto aí de reflexão daquilo que você precisa fazer para a sua família ser abençoada. O que é que Deus falou com você? O que é que Deus está falando no seu coração neste momento? O que é que você precisa fazer? Às vezes tem esses três temas aqui que eu coloquei, mas às vezes na sua vida, na sua casa, há outro. Diante dessas situações, para que você venha pensar, refletir e ter a sua família abençoada, sua casa abençoada, você ser abençoado. O que você tem que fazer? Quais são as atitudes que você tem que ter? Eu e você, mais uma vez, não me excluo disso, mas quais as atitudes que nós temos que ter para ter uma casa abençoada, de geração em geração? Seus filhos, seus netos, tudo vai ser abençoado. Quais são as atitudes? Amém? Queria chamar aqui, Tico, Edneia, nós temos aqui um momento de oração, momento em que nós vamos orar pelas famílias, nós todos, eu falo você que está em casa, você que está aqui também, nós vamos orar pelas famílias, você está aqui com a sua família, mas mantendo aí a sua distância, mesmo que é da sua família, vamos cumprir com o que foi determinado, amém? Para que nós possamos nos fortalecer e não correr nenhum risco. Deus é Deus de todas as coisas. Faz todas as coisas e tudo está no poder, no controle do Senhor. Mas nós temos que ser prudentes e obedecer. Amém? Vamos lá, vamos colocar de pé você que está aqui neste dia, você que está aqui no salão, você que está em casa também. Este é o momento de oração pela sua família. Oração em que você, se tiver que pedir perdão por algum do seu membro aí da sua família, peça perdão. Se você tem que orar mais, ore, profetize, declare. Se você precisa de uma oração, esse é o momento. Estamos aqui pelas famílias, pelas situações que estamos passando, pelos dias que estamos vivendo, por tudo que tem acontecido. Ele é presente, Ele está aqui, Ele está aí na sua casa. Os olhos do Senhor estão em todas as partes. Por isso Ele está aí, com sua mão estendida na sua casa, para te abençoar, te fortalecer, para te dar dias de vida e vida em abundância. Amém? Amém?
Que neste momento você que está aqui, no prédio, coloque sua mão no coração. Você não pode estar ali, né, movendo ali um movimento de abraçar a sua família, mesmo sendo abraçado, mas coloque sua mão no seu coração, você que está em casa também, se está sozinho, eu não sei. E vamos orar, vamos nos fortalecer nesse momento, na presença do Senhor. Amém? Comece a falar com o Senhor, comece a declarar ao Senhor. Senhor Deus Todo-Poderoso, que bom ouvir a sua palavra, Pai. Que bom ouvir, Pai amado. Saber que o Senhor se preocupa e sempre vai se preocupar com cada família. Saber que o Senhor quer que nós venhamos estar fortalecidos na sua presença. Senhor, que neste momento, Pai, o Senhor venha tocar nos corações, para que nós possamos, cada família, Pai, venha ter mais atitudes de oração, de perseverar, de pedir perdão. Ó Pai, o nosso desejo, Pai, do nosso coração é ter famílias, sim, fortalecidas em Ti. Mas por muitas vezes nós somos tão falhos. E hoje o Senhor, com sua bondade, com sua palavra, nos revela, Senhor. Que o Senhor é conosco, o Senhor já está nos dando a vitória. Que o Senhor vai abençoar a cada família que aqui está. Independente de qualquer situação, o Senhor já está indo. Isso é o que nós estamos vendo, e isso é o que nós estamos vivendo e crendo que o Senhor já está fazendo. Seja na área da saúde, Pai. Seja na área espiritual. Seja na área, Pai, do casamento, seja qualquer área que for, o Senhor já está indo, porque o Senhor é o Deus de paz, e nossa casa é uma casa de paz. Nossa casa é uma casa de paz, porque o Senhor habita em cada um de nós. O Senhor habita em nossas casas. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, pela sua paz, pela sua alegria, pela vitória que nós já temos, Senhor. Em nome de Jesus. Vamos louvar ao Senhor. Louve ao Senhor.